Olá a todos. Então, vamos continuar falando de desenvolvimento cognitivo, agora falando mais especificamente das fases de desenvolvimento cognitivo. Então, segundo Piaget, existe um processo, né, que seriam, né, essas fases progressivo, de novas formas de pensamento, tá? Essas fases, por Piaget, elas vão ocorrer sempre nessa ordem e de forma hierárquica, né? Então, uma fase, ela abrange características da fase anterior. É necessário que a criança, o indivíduo, passe pela fase anterior de forma, né, satisfatória, porque ele vai carregar formas de funcionamento cognitivo da fase anterior para essa fase. Não há possibilidade de pular fase, nem de voltar fases. Uma vez estando nessa fase, ou paramos nessa fase, ou vamos para frente nessa fase. Então, é um processo hierárquico, muito bem sistematizado e progressivo. Tá? E sempre a ideia de que cada fase traz recursos para a adaptação, já que a adaptação é algo, né, que o Piaget valoriza bastante na teoria dele, traz uma forma de funcionamento cognitivo que vai possibilitar formas de adaptação às demandas do meio cada vez mais eficazes e eficientes. Uma outra coisa que a gente precisa dizer, retomando os conceitos da primeira parte, é que essas fases, elas vão ocorrer, elas são possíveis, né, de ocorrer em determinados períodos da nossa vida, por dois principais motivos. Primeiro, porque a gente conta com um aparato biológico que vai se tornando cada vez mais maduro, vai tendo um processo maturacional desse aparato, desse organismo, principalmente do ponto de vista neurológico, e segundo, porque contamos com a estimulação ambiental. Então, essas fases vão ocorrer dentro de determinadas faixas etárias, desde que tenhamos este aparato biológico, que o processo maturacional esteja ocorrendo de acordo com o esperado e que haja a estimulação ambiental adequada, tá? Sendo assim, nós vamos passar por 4 estágios ou fases do desenvolvimento, tá? Sendo que a primeira se inicia logo após o nascimento e a última fase, ela se inicia na adolescência, mas ela nos acompanha para o resto da vida. Então, a última etapa desse desenvolvimento cognitivo se inicia na adolescência, e a partir daí a gente tem uma forma de pensamento, uma forma de estruturar, né, o nosso pensamento, a nossa cognição, que vai nos acompanhar para o resto da nossa vida. Qual que é a diferença do adulto para o adolescente? Talvez o adulto, por já estar há mais tempo nesse estágio, há mais tempo nessa fase, se torne cada vez mais hábil e ágil na forma de utilizar essa estrutura, esse tipo de funcionamento, tá? Então, qual que é a primeira fase? A primeira fase, tá, ou estágio, é o estágio sensório motor, que vai do nascimento até os 24 meses, mais ou menos, né, os 2 anos, que é o bebê. O que acontece? O bebê, ele tem um aparato, se a gente lembrar lá do tema 1, que o bebê não nasce zerado, né? Ele traz uma bagagem ao nascimento, uma bagagem muito relacionada a capacidades sensoriais e motoras, tá? Então, o bebê traz essa bagagem e é através deste repertório que o bebê vai passar a conhecer o mundo ao seu redor. Então, o bebê usa todas as suas habilidades perceptuais, sensoriais e motoras para conhecer o mundo, para interagir mesmo com esse mundo, né? Então,
O mundo para o bebê é aquilo que ele vê, aquilo que ele toca, aquilo que ele chacoalha, aquilo que ele joga, tá? É isso que é o mundo do bebê. E pensar que esse repertório inicial, muitas vezes, parte de um repertório mesmo reflexo, e que a partir de um determinado momento, o bebê passa a fazer de forma intencional. Então, se o agarrar inicialmente é reflexo, depois ele passa a agarrar como uma curiosidade, porque ele está curioso para saber como é aquele objeto, ele quer pegar, tá? Então, de forma intencional. E é assim que o bebê vai conhecendo o seu mundo. Então, se a gente pensar dessa forma, o bebê tem uma inteligência extremamente prática. O mundo é aquilo que eu vejo, que eu olho, que eu toco, que eu chacoalho, que eu empurro, tá? Aquilo que eu exploro de forma a hora que eu começo a engatinhar e a andar. Tá? O bebê vai usar, então, esse repertório sensório-motor para conhecer esse mundo. E qual é a grande inabilidade, vamos dizer assim, do bebê, e que marca justamente a transição dessa fase para a fase seguinte, que é a grande conquista do bebê? Que o bebê, ele ainda não tem capacidade simbólica, tá? De manipular os símbolos mentalmente, porque ele ainda se prende muito no sensório motor. Então, o bebê ele não funciona de forma conceitual. Se você perguntar a um bebê o que é bola, ele não consegue ter uma expressão, até por causa da linguagem, né? Ele não consegue se expressar, mas ele não tem, de certa forma, essa capacidade conceitual. E a linguagem e a questão simbólica, elas andam muito entrelaçadas, tá? Então, quando o bebê adquire um repertório de linguagem suficiente, quando ele começa a ser capaz de manipular mentalmente símbolos, de ter capacidade de simbolização e de trabalhar de forma conceitual. Então, aquilo que eu já falei para vocês, que nessa etapa a inteligência do bebê é extremamente prática e egocêntrica. Por isso, e egocêntrica por quê? Porque se para eu conhecer o mundo, eu preciso tocar, olhar, eu preciso usar o meu repertório sensório-motor, o mundo é aquilo que está ao meu alcance, literalmente, tá? Então, não é que o bebê é egoísta, que ele quer as coisas só para ele. Porque ele não consegue ter acesso àquilo que ele não vê, não toca, né, não sente, não empurra. Tá? Se a gente pensar em termos práticos, muito em função de atividades para fazer com o bebê, lembrem que o bebê ele vai usar o repertório sensório-motor. Então, os brinquedos, o tipo de brincadeira, colorido, que encaixa, que morde, que empurra, por isso que Tupperware, panela, embaixo ali da pia, é tão atrativo para o bebê, faz barulho, ele empurra, tá? Os brinquedos de bebê costumam ser bem coloridos, costumam ser brinquedos que podem ser levados à boca, costumam ser brinquedos que têm estímulos sonoros, ou seja, muitos estímulos sensoriais e motores. O estágio seguinte, ele se inicia justamente nesse salto simbólico e conceitual da criança, que está atrelado ao desenvolvimento da linguagem. Então, o estágio pré-operacional, ou fase pré-operacional, ou pré-operatório, que é um outro nome que a gente pode achar, ele se inicia por volta dos 2 anos, justamente este salto em relação à linguagem e à capacidade simbólica e conceitual do bebê, e ele vai, o bebê agora, né, criança, e ele vai até mais ou menos 6, 7 anos, que corresponde aos anos pré-escolares, como a gente chama. Tá? E por que ele chama pré-operacional? Porque ele tem esse ganho, né, conceitual, simbólico, mas ele ainda está anterior às capacidades lógicas, né, de operações lógicas. Eu acho que quando a gente conversa com criança nesse estágio, porque o bebê a gente não tem a questão conceitual e simbólica. E nesse estágio,
diferente do estágio posterior da criança escolar, é quando eles têm aquelas ideias mais mirabolantes. Por quê? Porque eles ainda funcionam numa lógica muito diferente da nossa lógica, porque eles ainda estão pré-operações lógicas, tá? Então, quais são as outras características, né? O que caracteriza essa criança? A perspectiva egocentrista ainda é bastante presente. Então, diferente do bebê, que era a perspectiva egocentrista tinha muito a ver por causa daquilo que ele toca, que ele vê, que ele sente, aqui ele já é capaz de pensar, né? Ele já tem conceito, ele já tem capacidade simbólica, mas ele ainda tem muita dificuldade de pensar sobre a perspectiva do outro. Tá? Por isso que muitas vezes a criança nessa fase, até tem um pouco a ver com esta foto aqui, ó, que a gente vai brincar de esconde-esconde com a criança, e a criança, ela simplesmente fecha o olho, tá? Por quê? Porque se ela não está vendo, é como se ninguém estivesse vendo. Ela tem muita dificuldade de pensar que ela não está vendo, mas o outro está me vendo, tá? Ou, além de fechar o olho, se esconde aquela coisa, né? Esconde o rosto atrás da porta ou atrás da cortina e não percebe que tem metade do corpo para fora. Quando ela esconde o rosto, ela deixou de ver. E se ela deixou de ver, muitas vezes ela acha que ninguém está vendo, tá? Porque ela tem, e não é, ela é menos capaz, é uma forma de funcionamento. Tá? Então, ela tem muita dificuldade de mudar de perspectiva. E ela acredita que todos pensam e veem e enxergam o mundo da mesma forma que ela. Uma outra característica que tem dessa fase, que é bem típica, inclusive é o que embasa o que a gente chama de provas piagetianas, porque foi o Piaget que bolou essas provas, tá? Que é a incapacidade de raciocinar sobre conservação, tá? Ou uma forma diferente deles pensarem as identidades. O que acontece? Dentro disso, tá? Eles não terem noção de conservação, que eu já vou dar exemplo, o que explica isso? Na verdade, são duas coisas, né, dois aspectos que são muito interligados, que é o raciocínio translutivo e a irreversibilidade. O raciocínio translutivo é a incapacidade para raciocinar com sucesso sobre transformações. E a irreversibilidade, muito atrelado a isso, é a incapacidade para seguir a linha de raciocínio de volta ao ponto de partida. Tá? Então, se vocês olharem, é uma criança que ela não enxerga o que mudou e o que não mudou, porque ela se prende muito no visual. Aqui tem um exemplo, que é uma das provinhas piagetianas, tá? Onde tem uma massinha em forma de bola e uma de salsicha. Então, o que acontece? Como que é a provinha piagetiana? Você, na verdade, faz primeiro as duas bolas, tá? De massinha, e você pergunta para essa criança se as duas têm o mesmo tanto de massa, ou se elas estão diferentes. E a criança vai falar se tem o mesmo tanto ou não. Se ela falar que não tem o mesmo tanto, que uma está maior, está mais gordinha, você pede para ela deixar as duas iguais. Ela deixando as duas iguais, na frente da criança, não é que você vai fazer passe de mágica, nem nada disso. Na frente da criança, você transforma uma das bolinhas em salsicha, tá? E o que acontece? Você pergunta, e agora? As duas continuam com o mesmo tanto? Ou essa tem mais, essa aqui tem mais? E muitas vezes a criança, mesmo ela tendo acompanhado o processo, tendo observado que não foi nem colocado, nem tirado mais massa, ela se confunde e ela pode falar que essa, aí cada criança percebe de um jeito, tá? Algumas dizem que a bolinha tem mais porque ela é mais gordinha, porque ela tem um montão, e algumas podem falar que essa aqui tem mais porque, olha, ela é comprida, ela é grandona, tá? Isso acontece no dia a dia, né, da criança. O quanto, às vezes, a criança acha que o leite, o líquido que está no copo não é o mesmo da mamadeira, tá?
Por quê? Porque tem formatos diferentes e ela acha que um tem mais do que o outro. Às vezes o prato, né, em alimentação a gente fala isso, da questão, os nutricionistas costumam indicar isso, o quanto, às vezes, colocar no prato igual da família para uma criança pequena, a quantidade de comida, traz uma ilusão para a criança que ela está comendo muito pouco, porque a quantidade dela fica pequenininha dentro daquele prato grande. Então, talvez seja melhor usar o prato mais adequado. A própria mãe pode se confundir, né? Mas a criança muito mais. E aí, às vezes, a questão da obesidade, né? Ela achar que ela tem que encher o prato. Então, a criança, e isso é resquício do sensório motor, né? Vocês entendem como ela se prende muito no visual, tá? E ainda não, ao invés dela usar mais o raciocínio lógico, ela não tem um raciocínio lógico, tá? A outra coisa que muitas vezes acontece, tem uma outra provinha que é com moedas, você pode fazer com moedas, com balinhas, tá? Você coloca 3 e 3 em 2 linhas bem simétricas, tá? 3 moedas e 3 moedas. E você pergunta para a criança se elas têm o mesmo tanto de moeda. E geralmente ela fala que sim. E aí você pega uma das fileiras e espaça essas moedas, né? Você só coloca uma moeda mais para cá e outra mais para lá. Mesmo aquela criança que já sabe contar e que muitas vezes na primeira etapa contou e viu que estavam iguais, agora ela rapidamente fala que não, que a de baixo tem mais porque ela é maior, tá? E às vezes ela até faz assim com a mão. Nossa, mas como que ela pensou isso? Porque lembrar, essa criança não funciona de forma lógica, tá? Ela tem uma outra dimensão, que ela funciona de um outro jeito. Uma vez um aluno me contou uma história, quando a gente estava falando sobre esse tema, que ele nunca tinha entendido e ele sempre achou esse comportamento dele estranho, mas que agora fazia sentido. Quando ele era criança, a mãe dava dinheiro para ele, né? Quando ele ia para a escola, para ele comprar bala, pipoca na saída da escola. E a mãe sempre ensinava, olha, você precisa dividir com seus amiguinhos, não sei o quê. E ele chegava na escola, ele dividia mesmo, ele cortava o dinheiro e dava um pedaço do dinheiro para o amiguinho, e aí não dava para ninguém comprar nada. E aí a mãe ficava muito brava com ele, que não era para fazer isso, rasgar o dinheiro, mas ele não conseguia entender, ele levava um pouco no literal, né, olha, eu dividir com o amiguinho, né? E ele sempre achou que ele tinha alguma coisa errada com ele. E quando ele assistiu essa aula, ele passou a entender um pouco, né? Esse tipo de raciocínio que, na verdade, ele estava dentro do que era esperado. A única coisa é que talvez a mãe dele precisasse explicar que era para dividir as, daí ele comprava as balas e depois ele dividia as balas com os amiguinhos, né? Pensando em dinheiro também, uma outra coisa que tem a ver com isso, né, do quanto a criança se ilude no visual, aquelas crianças, às vezes os vovó adoram fazer isso com criança pequena. Vai dar o dinheiro, né, daquele monte, que agora não tem mais a nota de R$1, quando tinha a nota de R$1, dava um monte de nota de R$1, ficava um bolão assim de dinheiro. Aí o vô pegava uma nota maior, né, de R$100, e colocava assim do lado, você quer esse ou você quer esse? Né? E às vezes lá no R$1, a criança tinha um bolo de dinheiro, tinha R$40, né, 40 não. E ela escolhe o bolão, porque ela acha que ele tem mais dinheiro, tá? Porque é isso, ela se prende, mas essa é de R$100, dá para comprar um monte de coisa, né? Que tem um dinheirão. Ou às vezes o cofrinho, né? Tá cheio de moeda, tá pesado, a criança acha que tá muito rica. E na verdade, às vezes é moeda de valor muito baixo, nem é moeda de R$1. Você tenta trocar por um dinheiro maior e ela tem muita dificuldade, ela acha que você está enganando ela, tá? Porque tem a ver com isso, né? Com essa incapacidade de raciocinar do ponto, né? Do raciocínio de volta, de transformações, dessa não conservação que a gente chama. Por isso que é não conservação, que é a não conservação aqui de massa, tá?
Um outro aspecto que também é característico dessa fase é a questão de como a criança não entende classificação dos objetos. Tá? Ela tem uma centração. O que é isso? É uma incapacidade para explorar todos os aspectos de um estímulo. Então, nas provinhas pegidianas, por exemplo, a gente tem uma pergunta que a gente faz assim para a criança. Eu tenho um vaso que tem 15 rosas e 2 margaridas. O que eu tenho mais, rosa ou margarida? Geralmente, a criança, mesmo aquela que não sabe contar até 15, ela entende que 15 é muitão, tá? E ela fala, eu tenho mais rosas. O que eu tenho mais, rosas ou flores? E ela vai falar que tem rosa, tá? Afinal, flores, ela nem escutou falar em flores aí no meio da história. É isso, ela tem dificuldade para entender que rosa e flor são diferentes, mas ambas fazem parte de uma outra categoria maior, que são as flores. Você pode adaptar isso para carrinho e bola, brinquedo, pirulito e bala doce, e é isso, a criança tem dificuldade de ter esse raciocínio, tá? E uma outra coisa que é muito, muito interessante desta fase, que eu particularmente acho muito bonitinho, é o pensamento lúdico, que mistura realidade e fantasia, tá? Então, é por isso a brincadeira, se a gente pensar na brincadeira dessa faixa etária, é a brincadeira do faz de conta, né? E quando eles estão na brincadeira do faz de conta, não é que eles parecem, você parece uma princesa, não, naquele momento eles são a princesa, o príncipe, o astronauta, o bombeiro, eles são, né? Eles entram. E por causa dessa mistura de realidade e fantasia, também a fase muito do acreditar em fantasias. Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, monstro, bicho-papão, tá? Atrelado a isso vem, inclusive, os medos. Então, nessa fase, é a fase que a criança acredita. Tanto que, se vocês lembrarem de quando vocês eram criança, possivelmente, com idade escolar, vocês deixaram de acreditar nessas fantasias. Mas nessa fase, eles acreditam. É difícil para eles entender o que é realidade, o que é fantasia, tá? Pensando nessa fase, antes de ir para a fase seguinte, eu deixei como material para vocês, de complementar, uma reportagem, alguns anos atrás, houve uma situação, acho que no interior do Paraná, ou de Santa Catarina, não sei, de uma casa, essas casas de colonos, né, de madeira, que ainda é comum no interior tanto do Paraná quanto de Santa Catarina, de uma casa que pegou fogo, e que a mãe estava pro lado de fora da casa, nos seus afazeres, e o bebê tinha uma bebezinha dentro da casa, dormindo, e o irmãozinho estava pro lado de fora da casa, brincando. Quando o irmãozinho, idade pré-escolar, viu que a casa estava pegando fogo, ele entrou na casa e salvou a irmãzinha. E aí, quando foram entrevistar esse menino, né, nossa, porque virou, ele apareceu no Jornal Nacional, em vários jornais, todo mundo, olha, se não fosse, a mãe agradeceu, todo mundo muito feliz com a coragem desse menino, muito pequeno, de salvar a irmã. E aí, quando foram entrevistar esse menino, ele fala assim, eu tava com a minha roupa do Homem-Aranha e eu fui entrando, imitando o Homem-Aranha, quer dizer, por sorte, ele estava brincando de Homem-Aranha naquele momento, e eu não tenho dúvidas de que ele salvou a irmãzinha, porque ele era o verdadeiro Homem-Aranha naquele momento, tá? Então, a coragem veio dessa fantasia dele de Homem-Aranha nesse momento. E a fase seguinte, tá? Que daí é a criança mais na fase escolar, que seria o estágio ou fase operacional concreto ou operatório concreto. Então, vai mais ou menos dos 6, 7 anos até uns 11, 12, que coincide com a escolarização formal do ensino fundamental 1, tá? Aí a criança aqui, esse nome operacional vem justamente porque a criança passa a funcionar de modo lógico, com operações lógicas.
Então, aqui a criança vai adquirindo a reversibilidade, né? Então, aquelas provinhas vegetianas, a criança vai tendo um desempenho agora diferente, porque ela vai entendendo as operações mentais. Não, mas não colocou nada, não colocou mais massinha, nem tirou massinha, então deve estar com o mesmo tanto de massinha, tá? Porque ela é capaz de voltar esse pensamento. Ela, então, vai adquirindo a noção de conservação de quantidade, que é aquela da moeda, do número, do peso, de volume, tá? Que é a questão de água, né? De achar a água, o suco, o leite, de mudança de copo para madeira, não, mas só mudou o recipiente, tá? Ela vai sendo capaz de entender a classificação, o princípio de inclusão de classes, de que rosa, margarida, dança, flores, que carrinho e bola são brinquedos, e por aí vai, tá? Claro, gente, que todas essas capacidades vão sendo adquiridas gradativamente, tá? Não é porque eu fiz 7 anos que eu acordei e falei, agora eu tenho 7 anos, eu estou entendendo tudo, tá? Isso vai sendo gradativo. Por exemplo, a conservação de volume, ela é mais difícil do que a conservação de quantidade e número. Então, mesmo criança de 7 anos, ainda tem um pouco de dificuldade de volume, 8, 9, que ela vai adquirindo. Então, isso é um processo, tá? E aqui a criança, então, já apresenta operações lógicas, tá? Mas como ela é concreta, é mais fácil para ela está mais habituada, ainda é muito difícil se não for assim, com a lógica indutiva, que é aquela lógica que vai do particular para o geral. Ou seja, ela tem raciocínio lógico, mas ela tem raciocínio lógico muito ainda baseado naquilo que ela experiencia, que ela vivencia, e aí ela generaliza, tá? Por isso que muitas vezes na escola é mais proveitoso para ela um conteúdo que é ensinado de forma vivencial, experiencial, para depois ela entender a lógica geral. Dá um exemplo que eu acho que todos nós passamos, né? A questão do estudo do ciclo da planta. É mais fácil para essa criança ir para a horta da escola, levar a sementinha, cuidar da aí vai até entender que a plantinha, né, vai a sementinha, daí germina, cresce, que tem que cuidar, ou o feijão, né, no algodão, quem nunca, do que você dar uma aula, tá, teórica sobre o ciclo da planta. Então, por isso que as escolas têm cada vez mais priorizado atividades que são vivenciais, tá? Que a criança experimenta e depois ela chega ao raciocínio que embasa aquela experiência. Então, matemática, primeiro é mais fácil ali para o concreto, né? Separo 2 balas, eu tenho 4 balas, né? Divisão. Dei 4 balas, dei 2 balas para os meus amigos, para o meu amigo. Com quantas balas? Divisão, desculpa, subtração, né? Ou até a divisão, eu tenho 8 balas e eu tenho 4 amigos. Como que eu vou dividir para todo mundo ficar com o mesmo tanto? Então, eu vou dividindo. Então, eu primeiro experimento, eu vivencio aqui. Isso tem a ver com essa questão do concreto. A criança ainda é concreta, tá? Então, como eu falei para vocês, ela passa a ter uma lógica, ela passa a funcionar, né, um conjunto de regras e estratégias para entender o mundo, examinar o mundo, né, que são as operações. Mas ainda, tá, mais presa ao concreto, ainda com dificuldades quando essas regras são muito abstratas, muito hipotéticas, muito complexas. Então, se tem uma característica, né, que a gente pode dizer de uma forma geral dessa fase, é que existe um pensamento lógico, então a realidade é estruturada pela razão, aqui a fantasia já deixa de ter importância, por isso a criança que desacredita, passa a desconfiar, até que ela, né, acha tudo bobagem.
Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, monstro, bicho-papão, bruxa, o que quer que seja, e ela passa a ter conhecimento real, correto e adequado da realidade externa, tá? Aqui também uma dica em relação às brincadeiras, se a gente pensar, também muda, né? O que entra aqui com toda a força nessa fase? Entram os jogos de regras. Lembrar que é uma criança que está funcionando com base em regras e estratégias. Então, aqui, os jogos de regras, né? Seja os jogos mais simples, por exemplo, memória, quebra-cabeça, dominó, ludo, todos os jogos, tá? Por isso que aqui também os esportes coletivos passam a ter uma importância muito grande para essa criança, né? A questão da própria escolarização, essa coisa de experiência, né? Da criança meio cientista, é muito típico dessa fase. E aí nós chegamos na última fase, que é o estágio operacional ou operatório formal. Qual a diferença em relação à fase anterior? Já que anteriormente a criança já tinha adquirido o raciocínio lógico. Aqui a lógica se torna mais complexa, mais flexível, mais hipotética, tá? Então, essa fase se inicia por volta dos 12 anos e nos acompanha para o resto da vida. Então, a gente passa que a criança anterior não tinha a raciocinar de forma hipotética, tá? Então, eu não preciso mais vivenciar, experienciar uma situação para eu entender aquela situação. Eu posso pensar sobre aquela situação. Olha, será que se eu plantar uma semente, a planta vai germinar? Tá? Vai crescer? Eu posso ir mais do que é real, do que eu experimentei para o que é possível. Pode ser que sim, pode ser que não, tá? A depender de quê. Então, isso é o raciocínio hipotético. A outra característica que está atrelada a isso é o raciocínio dedutivo. Anteriormente era indutivo, ele era do particular para o geral. Agora eu vou do geral para o particular também, tá? Que é tipicamente do raciocínio lógico. Se a gente lembrar daquelas lógicas da filosofia, né? Coisas bem básicas. Todo homem tem barba. João tem barba. Logo, João é um homem. Tá? Então, isso só é possível a partir do estágio operacional formal. E um tipo de raciocínio que a gente vê que às vezes os adultos têm dificuldade, mas teoricamente, se a gente for estimulado, essa capacidade ela já está desenvolvida a partir da adolescência, é o raciocínio combinatório. O raciocínio combinatório é a capacidade da gente pensar sobre várias variáveis ao mesmo tempo, tá? Em relação a uma determinada situação, um determinado fenômeno. O que acontece, muitas vezes, é lembrar que eu preciso ser estimulado. Em muitos adultos, o estilo de vida, a própria situação ocupacional, de trabalho desses adultos, exige muito pouco raciocínio combinatório. Então, não é que ele não seja capaz de usar, talvez ele tenha essa capacidade, mas ele use muito pouco no dia a dia. Como se ele esquecesse que ele tem aquela capacidade, tá? Diferentemente de outras situações onde as pessoas a todo momento estão usando esse tipo de raciocínio, então, de fato, isso faz parte do dia a dia. Nós, que somos da área da saúde, vocês, enquanto futuros médicos, enfermeiros, eu como psicóloga, enfim, nós da área da saúde, quando a gente fala em saúde, a gente fala em raciocínio combinatório o tempo inteiro, né? Em saúde, nada é muito simples, tudo é muito complexo, multideterminado, multifacetado, e essa multideterminação, essas múltiplas facetas, esse trabalho interdisciplinar, né, porque justamente são situações complexas, exigem a todo momento que a gente utilize o raciocínio combinatório. Tá? Então, o estágio operacional formal é aquele onde a gente já tem pensamento lógico e abstrato. Lógico e flexível, tá? Então, esse raciocínio lógico e abstrato vai proporcionar uma riqueza de conteúdo e uma flexibilidade do pensamento, tá? E aqui a gente entende que o adolescente,
deixa tanto de brincar, né? O adolescente já não brinca, mas algumas, se a gente pensar nos hobbies dos adolescentes, muitas coisas que eles gostam já exigem, né, esse tipo de raciocínio. Então, o adolescente, de repente, faz a palavra cruzada, esses jogos de computador que exigem um determinado tipo de raciocínio. Então, isso só é possível agora, a partir da adolescência. Bem? Eu falei rapidamente de todas as fases, mas se alguém se interessar, deixei também para vocês, aqui a apresentação, deixei também para vocês, no material complementar, um dos vídeos vai falar especificamente das 4 fases do estágio do Piaget, tá bem? E os outros vídeos falam do conteúdo que a gente trabalhou na primeira parte. Mas acho que essas fases precisam estar bem claras, talvez não, nem tanto pelo nome, mas principalmente pelas suas características, né? O que esperar de cada criança ou do adolescente em cada uma dessas fases. Bom trabalho para vocês, boa leitura e até o próximo tema.